Tem uma outra informação que a gente precisa trazer para o debate, porque o presidente Lula afirmou que é importante que apoiadores cobrem o governo, mas de olho na realidade, e se referiu a limitações no orçamento da União como um cobertor curto. De acordo com o presidente, precisa de mágica para definir as prioridades do governo. Lula ainda afirmou que o governo tem minoria no Congresso e cobrou indiretamente engajamento nas eleições municipais. Você, José Maria Trindade, as declarações do presidente da República dizendo que o governo é minoria no Congresso. Mas é minoria por quê? Houve problemas na articulação? Essa não é a primeira vez, né, que o presidente Lula admite a sua fragilidade no Congresso Nacional. Ele tem feito esforços, abriu a esplanada dos ministérios e negocia para tentar fazer ali o mínimo. E alertaram que se trata de uma espécie de seguro, né? Um presidente da República não pode ficar fragilizado no Congresso Nacional. Agora, maioria, não. Ele tem que negociar, o grupo dele negociar projeto a projeto, e isto é muito caro. E no varejo do Congresso Nacional negociar. Acontece que o Congresso ficou muito poderoso. Mesmo com o corte ali das emendas que formariam um novo orçamento secreto de 6 bilhões, os parlamentares têm 50 bilhões de reais em mãos. Eles não estão nem aí para o governo mais sobre liberação de recursos. Tudo emenda impositiva. Não liberar as emendas parlamentares agora é crime de responsabilidade, é pedalada. Então, os deputados estão poderosos nesse ponto, mas eles querem mais. E querem poder, querem participação no governo, e cada um quer uma coisa, quer uma atitude do governo. E aí está a negociação. Fernando Haddad negocia do lado da pauta, chamada pauta econômica, e o Alexandre Padilha tenta falar com os líderes ali, fazer acordos que nem sempre são cumpridos, e ele fica, como se diz aqui, com a brocha na mão, na berlinda. Já pediram a cabeça dele, mas todos entendem que, na verdade, o ministro que faz essa negociação, ele tem que ter respaldo, ele tem que ter caneta, ele tem que cumprir o que prometeu, mas com o apoio de cima. Então, trocar só de nome não adianta. Então, o presidente Lula admitiu o óbvio, que ele já falou há muito tempo: não tem maioria no Congresso Nacional, mas a oposição também não tem. E é isso que faz o equilíbrio e faz do Centrão esta entidade que não tem líder oficial, não tem escritório, mas manda no Congresso. Costumo dizer que é igual a história da mula sem cabeça. Ninguém nunca viu uma mula sem cabeça, mas todo mundo acredita e ela existe. Não tem endereço, não tem CNPJ, é uma força oculta, não. Mas todo mundo sabe que existe, né, Zé Maria? E manda no Congresso. É verdade. Você, Cristiano Beraldo, aqueles que têm receio das ideias e propostas desse governo, saber que o Executivo tem minoria no Congresso talvez seja algo positivo, então. Deveria ser, se a gente tivesse num ambiente político normal, equilibrado, né? Sadio. E, infelizmente, esse ambiente político muitas vezes não é sadio. E aí você fica vendo quantas e quantas notícias a gente comentou aqui no ano passado de pautas de interesse do governo que foram votadas mediante liberação de emendas. Então, é pagamento. Você libera os bilhões, aí as pessoas vão lá, como disse o Zé Maria, você não tem nem a maioria do governo, nem a maioria da oposição, e o Centrão vai se mexendo conforme seus próprios interesses, e é nisso que dá, quer dizer, acaba tendo preço, não dá para a gente ficar tranquilo, não. Os interesses que estão em jogo são muito grandes, interesses dele, que não são os mesmos interesses da nação brasileira, não. A gente fica observando tudo que vai acontecendo, e desde o ano passado, tudo que foi feito, tudo que foi anunciado, todos os bilhões e bilhões e bilhões de captação de investimento com base nas viagens internacionais, coisas maravilhosas, eu quero que me digam, desafio, digam aqui, mandem no chat aí do programa, o que de fato melhorou a sua vida, o que de concreto aconteceu com você, cidadão brasileiro, mediante essas coisas fantásticas e mirabolantes que o governo tentou aprovar. Nada, porque não tem uma coisa concreta para que seja aprovado, que a gente consiga ver o efeito de algo, de uma bandeira colocada
pelo governo. É isso que me preocupa. Presidente da República se justifica, disse que o governo é minoria no Congresso e muito provavelmente já há uma sinalização para possíveis derrotas ou não cumprimento de algumas promessas, né, Roberto Mota? Vocês sabem quem é a minoria? Eu vou dizer para vocês quem é a minoria. É o indivíduo, é o cidadão, trabalhador, pagador de impostos, né? Nós é que enfrentamos a realidade. Deixa eu dizer para vocês qual é a realidade. Está aqui em cima da minha mesa, ó. IPTU acabou de chegar, plano de saúde acabou de chegar, conta de luz eu nem abri, estou até com medo de abrir a conta de luz. Tá? Daqui a pouco vence o IPVA. Daqui a pouco está na hora da declaração do imposto de renda. Isso é realidade. Rico é tem esses problemas, né, Mota? O que é? De novo, Rico tem esses problemas. Rico tem esses problemas. Pois é, queria eu. Essa é a realidade. Então, é isso aí. José Maria Trindade, só para encerrar, mas quais são as perspectivas para, digamos, o Executivo Federal mudar esse cenário? O Beraldo trouxe talvez um ingrediente que possa mudar de minoria para a maioria, assim, ó, no estalar de dedos. A liberação das emendas, sobretudo para uma votação importante. Tanto que o próprio governo foi contra a criação de um calendário para a liberação das emendas. Por quê? Quer ter justamente o poder de dar aquele montante de dinheiro antes de uma votação importante, fundamental e estratégica. É isso que pode determinar o governo conseguir maioria ou não? Vai ser muito trabalho para quem cuida dessa parte, que é Alexandre Padilha, né? Isso é lenda, isso é coisa do passado. Os deputados já deram um jeito nisso. Na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento 2024, as emendas parlamentares são, além de impositivas, tem data, tem cronograma de liberação. Não liberar é crime de responsabilidade, ou seja, o governo também perdeu essa moeda importante de troca com o Congresso Nacional. O que resta aí são essas emendas de bancada, aliás, das comissões. Elas não são impositivas, mas foram cortadas. Aí seria negociação, porque elas não são obrigatórias, né? Mas as emendas dos senhores parlamentares são impositivas e antes o que o governo poderia mexer era no cronograma de liberação. Agora não, são impositivas com cronograma de liberação, data de liberação. E a liberação é na base do PIX, né? São as emendas PIX que vão direto. Eu, quando vi aquilo, eu assustei, falei, não é possível. Uma emenda parlamentar que vai diretamente para a conta do prefeito, sem exigir projeto, sem exigir prestação de contas. Ah, mas é a prestação de contas? Isso é lá do Tribunal de Contas do município. O dinheiro foi. Explicou aqui. Lá, eles que se danem lá para fazer esse acompanhamento. Aí usava essa emenda PIX para festa, para baile, enfim, para pagar pessoal, ia para o caixa da prefeitura. Agora encontraram uma maneira de controlar um pouco, porque depois de 3 meses o prefeito deve prestar contas. Ou seja, o material, o combustível que move a política e que move aqui o Congresso Nacional é o dinheiro, La Plata, como diz o Milei,